Êxodo 8. Segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, se recusares, deixa-los ir. Eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto dormirem sobre o teu leito, e nas casas de teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as alagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. E subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: diga-te, dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. Eu vi muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos, os mesmos com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixar ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre meu povo e o teu povo amanhã, e se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos e ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saí da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, orou ao Senhor e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez, endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo.